Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do Espaço de Debate à Sexta-feira. Hoje nos propusemos a olhar sobre a abordagem ligada a alterações climáticas e assim convidamos o engenheiro Milton, e ao mesmo tempo representante da Development Workshop de Angola, a nível da província do Huambo. De forma resumida, o engenheiro Amilcar é PhD em agronomia pela Universidade Técnica de Lisboa. Tal conforme disse, é o nosso representante a nível da província do Huambo e poderá, em 45 minutos ou em 30 minutos, por a apresentação que trouxe para nós, onde poderemos olhar os itens ligados às definições, várias definições das alterações climáticas, poderemos olhar os processos, poderemos também ver as medidas de mitigação que têm sido levadas a cabo, que entendemos nós que o tema das alterações climáticas é um tema mundial em que mais de 100 países se inscreveram no sentido de lutar contra esses males ligados ao nosso meio ambiente, com o objetivo de termos um meio ambiente saudável. Então, sem mais delongas, melhor que nós, vamos passar a palavra ao nosso convidado para que possa começar com a sua apresentação. Antes de mais nada, gostaria de pedir aos nossos internautas, no sentido de manterem os microfones e as câmaras desligados para que não haja realimentação na nossa comunicação e poder o fazer na altura que tivermos a interagir com perguntas e respostas, isso no fim da apresentação do nosso convidado. Então, senhor Amilcar, obrigado por ter aceito o nosso convite em estar nesta tarde de sexta-feira, nos ajudar a refletir esse tema, que não é um tema novo, mas não quer bom ou não quer demais refletirmos sobre o mesmo. Então, passo-lhe a palavra para a sua apresentação. Bondade. Muito boa tarde, colega, capitão e colegas da DW e também aqueles interessados que nos seguem online. Eu estou aqui hoje na posição de apresentador de um tema que, como disse o colega capitão, é um tema que ultimamente é bastante atual. Vou tentar, enfim, apresentar na medida do possível de uma forma fluida, apesar das dificuldades que temos por não poder partilhar a minha câmara, portanto a minha apresentação, e então eu vou pedir aos colegas que estão no controle para irem respondendo às orientações que eu for dado, no sentido de passar ao conteúdo seguinte. Como não temos sempre confiança na estabilidade da nossa rede, eu vou então suprimir a câmara a partir de agora, para que então possam ouvir apenas a minha voz. Portanto, o tema que eu escolhi, que é uma abordagem às alterações climáticas, reflete, digamos, aquilo que são ideias sobre as alterações climáticas. É uma abordagem, haverá outras. Primeiro porque não sou verdadeiramente um especialista nesta questão, mas por força da minha própria profissão como engenheiro agrónomo, portanto, o clima para quem trata da produção alimentar é bastante importante. Então, eu pedia para passar o slide seguinte.
eu tentei, digamos, resumir a minha apresentação nestes items que estão aí projetados. Em primeiro lugar, fazer uma breve definição do que são as alterações climáticas. Depois, tentar fazer um resumo do que foi o processo porque tem passado esta abordagem das alterações climáticas a nível global. Depois, tentar falar um pouco nas causas das alterações climáticas e os seus efeitos, portanto, as suas consequências. Depois vamos falar muito brevemente, se calhar é o que interessa mais, é a situação em Angola, como é que estamos em relação a esse processo das alterações climáticas, e depois então também falar um pouco de como é possível mitigar, como é possível abordar essa questão de uma forma construtiva. Podemos passar para o próximo. Portanto, a definição do que são as alterações climáticas não são mais do que, digamos, a alteração, a variação dos padrões meteorológicos de longo prazo, portanto, do clima na Terra. E aqui, se calhar, convém fazer uma distinção entre aquilo que é o tempo e o clima. O tempo, que é uma situação efêmera que acontece num determinado período de tempo, definido pelas condições meteorológicas. Pode estar céu nublado, ou céu limpo, temperatura elevada, temperatura baixa, etc. Ao passo que o clima já é uma situação, digamos, de média, portanto, que define a condição num espaço de tempo mais prolongado. E então, esta alteração, portanto, é causada pelo aquecimento global. Portanto, o aquecimento global que não é mais do que a elevação da temperatura que está a acontecer ao nível do globo nos últimos tempos. Eu passaria ao seguinte. Portanto, temos aí um gráfico que reflete a tendência para o aquecimento global. São várias linhas que aí estão, que dizem respeito a várias, portanto, a diferentes fontes de informação, e todas elas com a mesma tendência, como observamos, desde 1800 até cerca de 1940, a situação era inversa do que acontece hoje, e depois, a partir de 1940 até 1980, mais ou menos uma neutralidade em relação da elevação da temperatura, e depois disso, então, temos o que tem estado a acontecer, que é uma elevação da temperatura, uma elevação constante. Portanto, digamos, o fenómeno que tem estado a causar preocupação a nível global por causa das suas consequências. Podemos passar a seguir. Outro gráfico mostra aqui um padrão semelhante ao anterior. Temos uma linha preta que mostra a concentração de anidrido carbónico, dióxido de carbono, portanto, na Terra. Vemos que portanto, a partir do momento em que o anidrido carbónico começa a ter valores positivos, não é? De um determinado positivo, coincide com a elevação da temperatura. Portanto, vamos ver que, de facto, é a acumulação de dióxido de carbono na atmosfera e outros gases de efeito de estufa que devem causando, de facto, a elevação da temperatura. A seguir, suponho que o gráfico é semelhante. O padrão, se calhar, tem um bocadinho mais de qualidade. Vemos claramente o que se está a passar, o que se vai passar vai passando ao longo do tempo, com o crescimento da temperatura a nível global. Ora bem, a seguir, por favor. Então, vamos passar aí um roteiro, um historial do processo, como é que o processo foi sendo abordado, foi sendo levantado, e vemos aí aquilo que está escrito,
que as alterações climáticas, a descoberta começou no início do século XIX, já no início do século XIX, começaram a verificar-se que as mudanças naturais, e foi primeiro suspeito, portanto foi levantada a suspeita do que é o efeito de estufa. O efeito de estufa, porque que se chama efeito de estufa? Tem a ver com aquilo que se passa dentro de uma estufa, em que a temperatura interior é sempre maior do que a temperatura exterior, por causa, enfim, do efeito da radiação solar, os raios solares que penetram nas paredes da estufa são normalmente de maior energia, comprimentos de onda mais curtos, e depois, ao aquecer a estufa, eles são irradiados e não passam as paredes de vidro, não é? E há uma reflexão interna que provoca o aumento da temperatura interna. Portanto, isto é, digamos, a interpretação ou significado do que é o efeito de estufa. Portanto, foi aí, nesta altura, que começaram já a verificar este fenómeno. A seguir, por favor. A seguir. Portanto, já nos finais do século XIX, começou a ser equacionada a alteração do clima como consequência de emissões para a atmosfera de grandes quantidades de gases com efeito de estufa, por via do acréscimo das atividades industriais e dos transportes. Portanto, se lembrarmos um pouco daquilo que eram os gráficos que foram apresentados, foi mais ou menos na altura em que começou a aparecer o desenvolvimento industrial, que começou, de facto, a acontecer o aumento da temperatura, da emissão dos gases de efeito de estufa, entre eles, digamos, o que mais se fala é o anidrido carbônico, o dióxido de carbono. A seguir. Portanto, vemos, ainda no século XIX, que um físico inglês de nome John Tyndall começou a fazer um conjunto de experiências que mostraram que as emissões de anidrido carbônico absorviam as radiações solares, portanto as radiações energéticas, nesse caso o calor do Sol, na banda do infravermelho, do espectro eletromagnético, que estabeleceram as bases experimentais para o efeito de estufa. Nós sabemos que o espectro da luz solar é numa banda bastante grande de ondas, portanto, desde as mais curtas até as mais longas, e é nessa faixa do infravermelho que as radiações caloríficas acontecem e que são absorvidas pelo dióxido de carbono. Quanto mais dióxido de carbono, maior a absorção e, naturalmente, maior a temperatura, a tendência da elevação da temperatura na atmosfera. Portanto, aí começaram a ser estabelecidas as bases experimentais para o efeito de estufa, portanto, digamos, uma interpretação técnica ou científica do efeito de estufa. John Tyndall também é bastante conhecido pela explicação do fenómeno da difusão das diferentes cores, das diferentes partículas, das diferentes radiações na atmosfera que são responsáveis pela coloração do céu. Portanto, quando o céu é azul, quer dizer que é a cor azul que está a ser mais difundida pelas partículas da atmosfera. A seguir. Ora bem,
Esta percepção do problema começou a preocupar portanto, a comunidade de uma forma geral, e então começaram as preocupações em relação a isso. E então há esta data de 1988 em que se dá o primeiro alerta que alerta a comunidade científica, que foi impulsionada por um testemunho feito no Congresso norte-americano por um cientista da NASA, de nome Goddard, James Hansen, portanto, um cientista do Goddard Center da NASA, que foi bastante contundente em relação à situação que se estava a viver naquela altura e começou a mobilizar a preocupação da comunidade internacional. Então, 2 anos a seguir, pode passar a seguir. Portanto, 2 anos a seguir, portanto, este painel que entretanto foi constituído para as alterações climáticas, publicou um relatório, um primeiro relatório da avaliação da situação para alertar de forma clara sobre o que se estava a passar. A seguir, e então temos em 1992 a Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que foi adotado um documento bastante importante, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Portanto, dada a onda de preocupação que se gera com os trabalhos e as conclusões preliminares do segundo relatório do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, portanto, esta convenção foi o resultado já de uma percepção maior sobre o que se estava a passar na realidade. É verdade que ainda até hoje temos aqueles céticos, como sempre, não é, que acreditam que este é um fenómeno natural, um fenómeno normal que foi acontecendo ao longo dos tempos, em que portanto, há períodos em que, digamos, a situação é diferente, mas depois volta ao normal. Mas aquilo que se vê, aquilo que se tem, a percepção que se tem, é que na realidade a situação tende a agravar-se. Então, em 1995, portanto, 3 anos depois que a Convenção foi ratificada e entrou em vigor. Portanto, mas o processo não ficou por aí, continuou, pode passar a seguir. E então evoluiu para um fórum bem mais alargado, que é o Protocolo de Kyoto, que foi a primeira tentativa para formar um quadro global para a mitigação da situação. Então, na primeira reunião dos Estados que fazem parte da Convenção, aquela Convenção que nós falamos, ficou imediatamente claro que a Convenção por si só não resolvia os problemas, e então eram precisos instrumentos adicionais que deviam ser negociados, porque naturalmente cada parte tinha uma visão em função dos seus próprios interesses, mas era preciso então haver uma visão comum para estabelecer os mecanismos através dos quais era possível reduzir as emissões que estavam a se processar e que, de facto, eram responsáveis pelo aquecimento global. Então, a seguir, começa assim um processo negocial, portanto, um processo de negociação que termina 2 anos mais tarde com a realização no Japão, na COP3, em 1967, do famoso Protocolo de Kyoto. A seguir. Ora bem, como já mencionei, portanto, havia visões diferentes sobre a forma como abordar a questão, e essas visões naturalmente tinham a ver com interesses próprios. Portanto, o Protocolo de Kyoto, como nós sabemos, não foi consensual, não é? Foi um protocolo que não foi consensual por causa das diferenças de visão.
E aí temos duas visões, por exemplo, a da União Europeia, que apoiava o estabelecimento de metas e prazos para a redução das emissões, então avançando nessa altura com objetivos ambiciosos de redução até o ano 2010. Já os Estados Unidos viam, portanto, a situação de forma diferente e então acentuavam a necessidade de reduzir de forma custo-eficácia, não é? Portanto, as emissões, portanto, claro que isso tinha a ver com os seus interesses do ponto de vista econômico e industrial, portanto, apostando no estabelecimento de mecanismos de troca de direitos de emissão, portanto, aqueles que emitiam menos e aqueles que emitiam mais. Isso tinha como base uma experiência de um programa de controle de emissões de dióxido de enxofre que já estava em ação. Então, o compromisso, portanto, mais uma vez, não foi a seguir, faça, por favor. Ok, está este. Não, volta atrás. Portanto, o compromisso de Kyoto definia que os Estados aceitavam estabelecer metas quantificadas de limitação ou redução das emissões, que estava sujeita, às metas, à análise internacional e com um sistema de sanções para aqueles que eventualmente não cumprissem, tal como pretendia a União Europeia e os seus aliados. A seguir, o protocolo de Kyoto definia assim um sistema baseado na quantificação e comércio de direitos de emissão entre os países com metas estabelecidas, portanto com limites, de forma a facilitar o seu compromisso. A seguir, desta vez. Portanto, o processo não ficou por aí, e então aconteceu em Paris, em dezembro de 2015, uma reunião, portanto, uma reunião alargada. Esta já foi mais bem sucedida, em que os Estados, portanto, chegaram a um acordo sobre a limitação das emissões de gases com efeito de estufa e sobre muitos outros temas relacionados com a luta contra as alterações climáticas. Portanto, será, digamos, este acordo mais bem sucedido neste processo que, portanto, não está concluído, que continua, não é? Fundamentalmente em função do que se vai descobrindo, não é? Da evolução na ciência. A seguir, portanto, o Acordo de Paris baseia-se na ideia de que cada país deverá contribuir na medida das suas possibilidades para a resolução global do problema das alterações climáticas e que o conjunto desses compromissos ou contribuições deve ser revisto periodicamente, portanto, à luz do que a ciência nos for informando sobre a evolução das alterações climáticas. Portanto, isto é um processo que continua a ser estudado, não é? Os estudos prosseguem à medida em que forem sendo descobertas novas evoluções, enfim, vai haver a obrigação, digamos, a necessidade de rever esses procedimentos que estão adotados até agora, que foram adotados neste acordo, que foi um acordo já com, digamos, um acordo envolvendo a maior parte dos contribuintes, a maior parte dos intervenientes nesse processo. A seguir, portanto, uma componente fundamental do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus centígrados, e, se possível, ainda abaixo de 1,5 graus centígrados, que é, quer dizer, acima, que mesmo assim é acima daquilo que acontecia na fase pré-industrial. Lembremos, portanto, que já estamos acima deste nível, a nível dos 2 graus. Então, isto implica, de acordo com o Acordo de Paris, que as emissões globais devem chegar a um balanço neutro entre as emissões e as remoções. Quer dizer, deve haver uma neutralidade entre aquilo que se emite e aquilo que é removido da atmosfera.
Portanto, a atmosfera, portanto, nós sabemos que o papel fundamental das florestas ou da biomassa, que é a de remoção do dióxido de carbono. Sabemos que a floresta, através o extrato verde, através da fotossíntese, a fotossíntese é uma reação química que usa a água e a luz solar para desdobrar o dióxido de carbono, fixar o dióxido de carbono na biomassa, que constitui a biomassa, portanto, e libertar o oxigênio que serve para, portanto, suprir a vida humana, não é? Nós respiramos oxigênio, e ao mesmo tempo estabilizar a camada do ozono, portanto, através do oxigênio molecular, o O3. Portanto, este processo, digamos, da neutralidade de absorção é o que chamamos de neutralidade carbónica e neutralidade de carbono. Ora bem, os países africanos, a seguir, os países africanos, claro que participaram também neste processo e podemos identificar 3 das principais preocupações que foram levadas a estes fóruns, que, portanto, parte do princípio que o continente africano é o que menos contribui para o aquecimento global e que está pior equipado para encarar os efeitos do problema, que sustentam que é essencialmente dos países mais industrializados. Então, os países africanos achavam que os países, todos eles, deviam contribuir com um fundo para o clima verde, acelerando assim as urgências das nações em desenvolvimento. Portanto, deviam ser as nações em desenvolvimento os primeiros, a serem eles a tomar a iniciativa para a contribuição para o fundo verde. A seguir, e também diziam que os países desenvolvidos têm que reduzir os níveis de emissões de gases que causam efeito de estufa, pelo menos em 40%, até o ano 2017. Portanto, essas foram as principais preocupações africanas, portanto, considerando, portanto, o contexto de que as alterações climáticas eram essencialmente a responsabilidade dos países ricos. A seguir. Ora bem, vamos lá ver a agenda atual, a Agenda 2030, que é consubstanciada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vemos aí nesta figura que, digamos, o objetivo número 13 será aquele que fala diretamente sobre a ação climática, portanto, as alterações climáticas, mas se formos ver a volta dele, principalmente o 11, o 12, o 14, tem estreita relação com as alterações climáticas, e se formos a ver, mesmo todos eles terão, digamos que as alterações climáticas são transversais a todos os objetivos, porque eles de uma forma ou de outra afetam, portanto, os outros objetivos ou vice-versa. Portanto, então aqui vemos a preponderância das alterações climáticas na agenda global, agenda de desenvolvimento sustentável. Podemos passar a seguir. A seguir. Ora bem, há um conceito que se usa ultimamente muito, que é a justiça climática. A justiça climática está enraizada no reconhecimento de que as alterações climáticas estão a causar uma série de impactos sociais, econômicos, de saúde e outros prejudiciais nas comunidades vulneráveis, principalmente, portanto, são aquelas que menos contribuíram para a crise climática. Portanto, a justiça climática tem a ver, portanto, fala bastante na questão, e nós, DW, naturalmente, bastante, que nos diz bastante a justiça, portanto, a proteção dos mais vulneráveis. Portanto,
A justiça climática aborda, a seguir, por favor, a justiça climática aborda a questão de que a crise, portanto, as alterações climáticas estão a agravar muito as desigualdades e injustiças que existem no mundo. Estão a agravar ainda mais. Portanto, daí a abordagem nesta vertente, ou desta forma, que é a justiça climática. Portanto, a seguir, por favor. Ora bem, quais são as causas das alterações climáticas? Nós já vimos que as alterações climáticas devem-se ao aquecimento global e começamos por ver que ela começa exatamente na altura do desenvolvimento industrial, não é? A indústria, consumo de energia, digamos, a expulsão de gases para a atmosfera, vários gases, estes então estão sendo responsáveis pelo aquecimento global, pelo efeito de estufa. A indústria extrativa, como nós vemos, aliás, vamos acompanhando o que vai acontecendo com indústrias extrativas, como o petróleo e gás, do carvão, que consomem muita energia e que, de facto, também são responsáveis pela produção de gases com efeito de estufa. Geração de energia, principalmente a energia térmica, as grandes centrais térmicas, que, portanto, funcionam à base de combustível fóssil, portanto, que são produtores de gases que vão para a atmosfera. O uso de transporte, os veículos, automóveis, de uma forma geral, portanto, cada vez temos mais veículos automóveis na vida do cotidiano. Não é por isso, por uma razão agora, alguma tendência no sentido de desenvolver os automóveis movidos a energia elétrica, já, portanto, num processo de diminuição da emissão de gases. Portanto, às vezes nós vemos o que se passa nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a pobreza do ar, não é? O ar a turbidez do ar que é motivada pelo excesso de gases na atmosfera. Se nós formos a ver num aplicativo, por exemplo, no telefone, que nos dá o padrão do tráfego aéreo, vemos a quantidade de aviões que se encontram no ar numa determinada altura e todos eles, portanto, que emitem gases para a atmosfera. Ultimamente, também a tendência tem sido para o fabrico de aeronaves já mais eficientes em termos de consumo de combustível e para diminuir também a produção de gases com efeito de estufa. A energia dos edifícios, agora cada vez temos mais edifícios compactos, arranha-céus, etc., que naturalmente têm um consumo de energia muito maior. Muitos deles são abastecidos com grupos alternativos de geradores que são, todos eles causadores da produção de gases de efeito de estufa. Um aspecto muito importante que é a desflorestação, a diminuição do extrato verde que tem acontecido a nível global e também a nível local. Voltando àquilo que eu já mencionei, o efeito da floresta na produção de oxigênio e na absorção do dióxido de carbono. Portanto, à medida em que vai decrescendo o extrato verde, digamos, a maior quantidade de dióxido de carbono que fica na atmosfera e, portanto, que não é absorvido pelas florestas. Portanto, a desflorestação é um componente muito importante para o efeito de estufa.
Produção de alimentos, a produção de alimentos cada vez temos uma, quer dizer, a produção de alimentos é cada vez mais exigente do ponto de vista do consumo de energia, do ponto de vista tecnológico, de consumo de insumos agrícolas, como os adubos, os fertilizantes. Alguns deles são produtores, digamos, originam gases que produzem efeito de estufa. Mesmo os adubos orgânicos, eles próprios também produzem gases de efeito de estufa. A produção animal também digamos, suscetível de produção de, portanto, os dejetos animais também são e que podem ser aproveitados para a agricultura, como estrume, como adubo verde, também eles produzem gases de efeito de estufa. Portanto, é um dilema. Por um lado, nós temos que aumentar a produção alimentar a custa, portanto, em consequência do aumento da população mundial, mas, por outro lado, também temos que ter em consideração o facto de isto também ter as suas consequências, né? As suas consequências, nesse caso, para as alterações climáticas que estamos a abordar agora. A seguir. Ora bem, consequências. Bom, um aquecimento global, portanto, que nós já viemos abordando ao longo do tempo, mas há aspectos mais pontuais, mais concretos. Como é que nós sentimos isto? Os efeitos das mudanças climáticas podem ser sentidos diariamente, com o aumento da temperatura, as secas, os alagamentos, o aumento do nível do mar, etc. Portanto, eu, por exemplo, estou no Ambo, e as pessoas queixam-se muito do aumento da temperatura. Bom, para nós agrónomos, nós sabemos que o mês de setembro é de facto o mês mais quente, porque é na altura em que o Sol está no pico do equinócio e está a mover-se para o solstício austral, portanto, do hemisfério sul, portanto, o Trópico de Capricórnio. Portanto, é nesta altura em que a temperatura é maior, é o nosso, portanto, início do verão, e como não há precipitação, como não há chuva nessa altura, então as temperaturas tendem a ser altas. Se a temperatura baixa, assim que começarem a chover regulares. Portanto, as pessoas estão incomodadas. Hoje já se vê muita gente com ar-condicionado nas residências por causa, de facto, do aumento da temperatura. Há um aspecto que é importante que vamos mencionar, é nós não termos o conhecimento exato da dimensão em que a temperatura está a aumentar, mas pronto, guiando-nos por aquilo que se passa a nível global, nós também não devemos estar longe disto. Portanto, das secas, portanto, as consequências das alterações climáticas, portanto, as secas que são cada vez mais constantes ou cada vez mais alargadas, portanto, há muito mais áreas que estão a ser afetadas pelas secas, os alagamentos, portanto, que acontecem por causa dos eventos extremos, de precipitações também extremas, o aumento do nível do mar, naturalmente por causa dos degelos que acontecem nas calotas polares e outros factos que apontam para o desequilíbrio ambiental. As principais consequências visíveis são a diminuição da disponibilidade da água, portanto, cada vez mais há menos água. Todos nós temos estado a acompanhar o que se passa pelo mundo, países que sofrem, de facto, grandes problemas de falta de água, e nós não estamos fora disto. O rendimento das culturas é menor, portanto, as culturas, as plantas produtoras de alimentos, enfim, vivem à custa da água, e quanto menor a água, menor a capacidade delas crescerem e terem o rendimento esperado. O aumento dos riscos, os riscos de seca cada vez são maiores, portanto, a imprevisibilidade do clima é cada vez maior.
redução da biodiversidade, portanto, uma série de espécies, animais e vegetais que se vão perdendo à custa destes problemas. Os incêndios florestais, também estamos habituados a ver, pelo menos na comunicação, a ocorrência de incêndios a grande escala, que são alimentados fundamentalmente por causa das altas temperaturas, que fazem com que os incêndios tenham dimensões muito grandes. A seguir. Ora bem, portanto, falamos das alterações climáticas, a temperatura, portanto, temos aí um termômetro a querer interpretar o aumento da temperatura, numa temperatura elevadíssima, na ordem dos 40 graus, o que acontece, enfim, em sítios em que não é muito comum acontecer. E este aumento da temperatura resulta no degelo, na diminuição das calotes polares, portanto, é menos a quantidade de gelo nessas zonas, e este degelo vai ter como resultado o aumento do nível dos mares, e há situações em que algumas ilhas tendem a estar ameaçadas por causa da subida do nível médio das águas do mar. A seguir, portanto, temos aí, falamos da diminuição da biodiversidade, temos aí essa fotografia, o degelo que acontece, que afeta algumas espécies, o habitat de algumas espécies. Temos aí o urso polar numa ilha, portanto, quer dizer que começa a ver o seu habitat bastante afetado. Isto é um exemplo do que pode acontecer em consequência das alterações climáticas. Temos aí, a fotografia do lado direito, uma imagem apocalíptica, portanto, de secura extrema, em que toda a massa verde desapareceu em consequência da falta de precipitação, em consequência da falta de água, da carência de água. Portanto, há zonas do planeta que já começam a experimentar aspectos destes conducentes à situação de desertificação. A seguir. Portanto, temos aí uma situação mais ou menos idêntica, portanto, uma situação secura extrema. Do lado esquerdo, temos aí uma criança, portanto, enfim, é sugestiva a situação de carência de água, portanto, aí, e vemos aí a situação do solo completamente gretado por causa da falta de água, portanto, isso sugeria ser uma linha d'água, ou uma zona de acumulação de água, uma represa que ficou completamente seca. A seguir. Então temos aí esta situação dos fogos florestais, portanto, um fogo florestal de uma intensidade bastante elevada. Vemos o fogo, portanto, mencionamos há pouco as altas temperaturas que tornam difícil altas temperaturas depois alimentam os ventos fortes e que tornam muito difícil o combate a esses fogos florestais, que causam danos muito grandes, o desaparecimento até de urbanizações e com perdas materiais bastante elevadas. Estamos a ver aí a fogueira, portanto, no lado direito, um fogo florestal e a produção de gases que vão para a atmosfera, portanto, esses gases que, enfim, vão poluir a atmosfera e vão, evidentemente, causar problemas de aquecimento, portanto, de acumulação de gases de efeito de aquecimento global. Então, por outro lado, a seguir, para passar. Por outro lado, temos os eventos extremos, não é? As chuvas torrenciais, as cheias que também são consequência. Portanto, são os eventos extremos que
também são caracterizados por chuvas torrenciais. Chuvas, nós ouvimos falar de chuvas em que num dia cai aquilo que seria esperado num mês, e naturalmente acontece o que está a acontecer, com a destruição de propriedade, não é? E também aí, portanto, inundações, e que nós mesmo aqui em Angola temos experiências mais ou menos do género que causam bastantes prejuízos em termos de materiais e vidas humanas. Portanto, todos esses eventos extremos que vão ocorrendo cada vez mais são consequência também das alterações climáticas. A seguir, portanto, temos aí dois exemplos do que acontece, portanto, a destruição que pode acontecer em consequência do excesso da água que não é esperada, não é? Todas as cidades, em princípio, são construídas com um sistema de escoamento que permite escoar as águas que acontecem no pico, o evento extremo que pode acontecer. São desenhadas portanto, como resultado de estudos da precipitação ao longo do tempo, tem essa ideia dos eventos extremos que podem acontecer, e então as estruturas de drenagem são feitas em função do que pode acontecer, mas, digamos, isso passa completamente para além daquilo que é expectável, e então os danos estão aí. Portanto, tanto de um lado como do outro. A seguir, e temos também esses ventos fortes, os tornados, os tufões, que acontecem muito, particularmente aí na zona das Caraíbas, na zona da América do Norte, e que têm sido responsáveis por vagas de destruição massiva. Portanto, temos aí acho que é um tufão, um tornado, que está a operar numa zona habitacional. Do outro lado, temos um maremoto, que é um tsunami. Os tsunamis e os terremotos, portanto, os terremotos e maremotos admite-se que tenham relação com as alterações climáticas, porque os degelos, portanto, que largam uma quantidade muito grande de água para o bloco, portanto, para os mares, fazem com que haja um desequilíbrio entre as placas tectónicas que existem. Portanto, isso pode estar na base do aumento de terremotos e tsunamis que têm acontecido. O último deles, salvo erro, foi em Marrocos, que causou danos materiais humanos bastante elevados. A seguir. Por favor, nosso tempo, Sr. Amilcar. Como? Nosso tempo, por favor. Estamos quase. Ok. Ora bem, essa imagem podemos passar agora a seguir. A seguir. Acho que é o último slide, já não avança mais. Isso é pena. Bom, eu vou passar aqui porque eu tenho mais outros slides para passar. Alguma coisa se passou. Ora bem, o que há a seguir? O que há a seguir é... Em relação à Angola, nós, enfim, nós observamos, por exemplo, em relação ao padrão de distribuição das chuvas. Aqui na zona em que chove muito, verifica-se que as chuvas se iniciam mais tarde e acabam mais cedo. E tem a ocorrência de muitos períodos de estiagem pelo meio. Depois também há o agravamento das secas em regiões menos chuvosas, principalmente no sul. Portanto, as províncias de Namibe, Cunene, Huila têm estado a ser afetadas bastante. É pena que eu não possa partilhar aqui 2 ou 3 fotografias
que são fotografias recentes que foram tiradas a caminho do Conde Cubano, que é a extrema devastação da floresta. Sim? Sim, conseguiu passar? Ok, pronto. Pode passar este? Ok, pronto. Então temos aí duas fotografias de queimadas, não é? Os africanos dizem que não produzem muitos gases de estufa, o efeito de estufa, mas estamos a ver o que se passa com as nossas florestas, uma devastação imensa das florestas, portanto o resultado está aí, portanto até o solo sofre com isto. A seguir, e aí temos o resultado, qual é o propósito, este carvão que está aí, todo ele. Isto tudo vai para as cidades, portanto, uma pessoa que estava aí dizia que isto ia para Luanda. Portanto, estão a ver o que nós fazemos também em termos de contribuição para as alterações climáticas. A seguir. Ora bem, segurança alimentar, portanto, já falamos, aumento da evapotranspiração devido, evapotranspiração é componente entre a evaporação das superfícies evaporantes e da transpiração das plantas, que é devido às temperaturas elevadas. Aqui, não vale a pena. Portanto, a diminuição da disponibilidade da água para as culturas, já falamos sobre isso, e o mais importante é a diminuição da fertilidade dos solos. Portanto, os nossos solos, muita gente diz que os solos de Angola são muito férteis, eles não são férteis, não são tão férteis, têm alguma fertilidade física, mas química tem muito baixa. Precisam de aporte, precisam de aditivos para que as culturas possam ter o rendimento que possa garantir a segurança alimentar. A seguir. Portanto, o que é que se faz? Bom, para além do, estabelecimento institucional, convém ressaltar que Angola é signatária de todas as convenções, Angola tem instituições que são responsáveis pela gestão da questão das alterações climáticas, mas mais do que isso, o importante é a operacionalização destas medidas, a operacionalização, portanto, o funcionamento destas instituições. Estamos a ver, por exemplo, aquelas queimadas aí, uma coisa que se passa pelo país todo, e operacionalizar, o controlo disto é um processo que ainda está muito incipiente. Monitoramento das tendências dos elementos. Eu dizia há pouco, dos elementos meteorológicos, eu dizia há pouco que nós não temos a capacidade de medir os elementos, a fazer uma medição regular dos elementos meteorológicos. E, por outro lado, monitoramento quer dizer não só medir, mas também analisar, para ter a ideia clara sobre o que se está a passar. Isto, claro, passa pela investigação, é preciso fazer muita investigação em vários aspectos, portanto, para ter uma ideia clara do que se está a passar e depois também tomar as medidas que são necessárias. A seguir. Ora bem, eu tenho aí estas duas constatações, que diz que a justiça climática tornou-se proeminente no meio académico, nos círculos políticos e entre os ativistas climáticos, mas a noção de justiça é altamente subjetiva, como sempre, e a justiça climática é frequentemente invocada sem uma definição clara do conceito. Para alcançar a justiça climática é necessário esclarecer o que isto significa em contextos específicos. O problema da injustiça climática no Sul, global, surge de uma história mais ampla de injustiças sociais. Neste contexto, defendo que a justiça climática significa a justiça social. Portanto, isto é uma afirmação que foi feita por este autor, Charles Ogumbode, que está na Nature Human Behavior, a revista. Portanto, pode ser localizado. A seguir. Portanto, em conclusão, as alterações climáticas são uma realidade pelos seus efeitos visíveis e suas consequências. A suscetibilidade a estes efeitos é maior
para os grupos mais vulneráveis. E a outra, tem mais uma? Portanto, como vimos na agenda 2030, portanto, isto merece uma abordagem holística, porque não é apenas uma questão de uma ou de outra matéria, mas uma questão, digamos, transversal à vida no nosso planeta. A seguir, pronto, a ciência, portanto, claro que a ciência é sempre muito importante. Nós estamos a ver o papel da ciência, esse papel que a ciência tem jogado a nível global, a nível do mundo. E um dos exemplos que se pode mencionar é a descoberta da vacina contra a Covid, que foi conseguida em tempo recorde, graças à evolução da ciência, ao desenvolvimento tecnológico. A seguir, pronto, eu acho que é tudo o que tinha para dizer por hoje. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa se estendi um pouco para além das expectativas. Obrigado. Bom, obrigado, Sr. Amílcar, pela brilhante apresentação. Parabéns pela calma também na abordagem, que permitiu entendermos melhor da nossa abordagem e trouxermos à mesa. Então, sem mais delongas, permitem-me antes avisar os nossos internautas que temos 20 minutos para perguntas e respostas e possíveis contribuição em relação ao que nós ouvimos e o que nós temos constatado da nossa realidade e não só. Então, a quem tiver alguma questão, alguma contribuição, temos o tempo para interagirmos. Pois, ainda não somos desta, permitem-me eu deixar de ser um pouco moderador para também colocar algumas questões, já para abrirmos o espaço já de perguntas e respostas. Acompanhe atentamente a abordagem e na explanação do engenheiro Amílcar, dizer que Angola subscreveu-se em vários acordos internacionais e também a nível nacional foi criando instrumentos e não só no sentido de ter interesse sobre essas questões climáticas. Estamos a falar da nossa lei magna, a Constituição, no seu artigo 39, onde fala sobre os direitos ambientais. Também temos uma estratégia nacional a longo prazo, que é 2018, 2030, e temos outros instrumentos, outras leis que mencionadas. E com isso eu gostava de saber como é que, na opinião do engenheiro Amílcar, como é que tem sido a aplicação desses instrumentos legais que Angola criou a nível nacional sobre essas questões ambientais. Alô, não sei se consegue me ouvir. Ouvi perfeitamente. Eu não sei, respondo já ou espero por mais alguma... Acho que é melhor. Como ainda não temos outras, podemos indo conversando sobre essas questões enquanto vamos esperando as intervenções de outros participantes. Muito bem. Eu creio, capitão, que como em muitos outros aspectos, a legislação, digamos, a constituição de fóruns para a abordagem de questões várias, a regulamentação, etc. Acho que a dificuldade fundamental reside na operacionalização. Como é que... Porque nós temos alguma dificuldade de dizer como é que vamos fazer, não é? Podemos, enfim, mencionar uma série de metas, não é? Objetivos, mas a dificuldade está, ok, como é que vamos lá chegar? O que é que vamos fazer
para lá chegar. Eu acho que essa questão fundamental também se aplica nesse caso. Portanto, nós ratificamos, subscrevemos acordos, temos, e diz-se muitas vezes, aborda-se muitas vezes que nós não temos problemas de legislação, temos uma estratégia, e como outras estratégias, mas agora como é que se operacionaliza isto? Como é que se põe isso em prática? Aí, se calhar, é onde está o grande desafio, e não só em relação às alterações climáticas, mas em relação a muitas outras questões, a lei das terras, digamos, da água, etc. Portanto, nós temos esta dificuldade, portanto, em que temos que avançar. É preciso, de facto, que se comece a perguntar como e o que é que se vai fazer para que isto seja cumprido. E quais são os recursos que são necessários. Aliás, é a nossa lógica da elaboração dos projetos. Portanto, nós elaboramos os projetos sempre tendo em conta os objetivos, mas, ok, agora o que é que vai fazer? Como é que vai fazer? Que recursos é que precisa para fazer isso? Eu acho que são estas as questões que é preciso começar a abordar para que estas coisas tenham uma abordagem diferente. Bom, vamos passar novamente a palavra a quem queira intervir com alguma questão, alguma contribuição. Tenha bondade. Para aqueles que nos acompanham na nossa página do Facebook, podem fazê-lo deixando um comentário e nós teremos o gosto de ler. José, não é desta. Olhando para as alterações climáticas, como podem afetar as questões habitacionais e questões de água e saneamento e por aí, a nível nacional, do seu ponto de vista. Uma questão, Sr. Amilcar, as alterações climáticas, de que forma podem afetar as questões habitacionais, de água e saneamento e mesmo questões de terra? Bom, em relação às questões habitacionais, isto é óbvio. Portanto, nós temos estado a ser vítimas de problemas que ocorrem em consequência desses eventos extremos, que são agravados pelo fraco planeamento habitacional. É claro que isto não é só no nosso caso, acontece em vários casos. Portanto, eu mencionei há pouco que os eventos são extremos, são completamente inesperados, não estão dentro daquilo que é esperado, mas se calhar em alguns casos, enfim, alguma falta de rigor no planeamento habitacional também tem contribuído para que isto aconteça, não é? E não é só, repare que não é só em casos de habitação precária, que são as que são mais influenciadas, mas também na questão mesmo em habitações definidas, em habitações melhor planificadas e definitivas que têm acontecido. Portanto, este é um facto real que nós temos vivido e tem causado muitos problemas em termos de infraestrutura e até de vidas humanas. Em relação ao abastecimento, em relação à água, portanto, temos que, por um lado, é a escassez de água, não é? A escassez de água extrema, como no caso das regiões secas do Cunene, o Namibe, etc., cada vez têm menos precipitação. E não só, mesmo aqui nas zonas em que tradicionalmente chove bastante, a precipitação tem estado muito abaixo da média, sempre. A precipitação anual, por exemplo, aqui nesta região são 1.400 milímetros por ano, mas tem estado a precipitação tem estado a estar muito abaixo, 1.000 milímetros, raramente 1.200 milímetros. Isso vai causar problemas
nos recursos hídricos. Nós sabemos que o Planalto é do Planalto, dessa zona planáltica, aqui o Ambo, Malange, Bié, etc., a zona mais alta do país, de onde emergem as grandes bacias hidrográficas, de onde emergem os grandes rios, que são abastecidos naturalmente pela água da precipitação. E o caudal destes rios, portanto, o lençol freático tem estado a baixar em consequência da fraca precipitação que vai ocorrendo. Isto faz com que também as próprias comunidades tenham problemas de abastecimento de água potável, não é? Água para outros usos, a escassez de água, por exemplo, já não falamos de água para irrigação. Portanto, este é um problema real. Em relação à terra, as terras, o impacto direto é na pobreza das terras, não é? As terras vão perdendo a fertilidade e a capacidade de produção de alimentos. E então isto vai influenciar negativamente na vida e diretamente na vida das comunidades. E não só, portanto, nós todos somos um pouco um produto daquilo que se faz, que se extrai da terra, portanto, é da terra que são produzidos os alimentos, e se a terra empobrecer, nós vamos tendo problemas de insegurança alimentar, e a insegurança alimentar, por consequência, também traz problemas na economia. Portanto, eu vejo, são digamos, os aspectos que eu vejo mais salientes em relação a esses três aspectos. Muito obrigado pela resposta. Não sei se temos alguém que queira intervir. Aos nossos internatos, conseguem nos ouvir? Então, vamos continuar. A nível internacional, atualmente, existem alguns exemplos práticos que Angola pode, se calhar, imitar ou usar como modelo em relação às medidas de mitigação das alterações climáticas? Alguns exemplos práticos que está acontecendo a nível internacional que Angola não esteja a fazer, que se calhar podemos imitar, né? Alguns exemplos práticos. Temos alguma coisa em relação à mitigação das alterações climáticas? Bom, exemplos como tal não me ocorrem neste momento, portanto, certamente, eu sempre defendo que nós nunca devemos inventar a roda quando ela já foi inventada, não é? Haverá certamente experiências interessantes, não é? Pelo mundo fora e mesmo aqui perto de nós, que são importantes e que nós devemos ter em conta. Como disse ao longo da minha explanação, portanto, as alterações climáticas são consequência das alterações do aquecimento global. E o aquecimento global é devido à emissão de gases de efeito de estufa, entre eles o mais importante, o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é consumido pela vegetação. Portanto, a diminuição da vegetação é, digamos, uma contribuição para as alterações climáticas. Portanto, o reflorestamento é, digamos, um processo que contribui em grande medida para a mitigação das alterações climáticas. E nós, o que estamos a verificar aqui é que nós estamos a perder floresta, constantemente a perder floresta, quer através das queimadas, quer através do corte indiscriminado das árvores para aproveitação da madeira, para aproveitamento, digamos, do carvão vegetal. Portanto, tudo isso tem estado a contribuir. É verdade que temos um território vasto, não é? Mas é preciso ter a noção de que as coisas, a população está a aumentar e precisamos de gerir os nossos recursos com muito mais parcimónia. Portanto,
Aqui, eventualmente, a Namíbia, que é um bocado mais seca que nós, se calhar está muito mais preocupada com a desflorestação e o reflorestamento do que nós estamos. Portanto, nós sabemos que há experiências, por exemplo, no Quênia, de reflorestamento massivo, no Quênia, no Madagascar, são exemplos que me ocorrem agora, reflorestamento massivo, que são levadas a cabo até por ativistas, que são experiências que nós, enfim, se calhar deveríamos seguir. Por outro lado, também é importante isso, como é que dizer, a monitoria dos elementos climáticos, meteorológicos é muito importante. Por exemplo, há uma organização que se chama SASCAL, que é uma organização de pesquisa, que instalou uma série de estações climáticas automáticas aqui ao nível da África Austral, e aqui em Angola também instalou cerca de 30 estações climáticas meteorológicas automáticas. O site é público, se pode consultar, e se formos a ver, praticamente todas as estações climáticas meteorológicas que foram instaladas em Angola não estão a funcionar. Portanto, se formos a ver na Namíbia, no Botsuana, na Zâmbia, estão a funcionar. Portanto, são estas questões que nós temos que ter em atenção, não é? Aspectos importantes que devemos ter em atenção. Acompanhar o que os outros estão a fazer e dar muito mais importância a estas experiências. Bem, então temos uma questão aqui na sala do nosso colega Daniel Realford, que é nosso beneficiário do programa de estágio profissional comunitário, também advogado estagiário. Né? Por favor, tem alguma questão, alguma contribuição? Obrigado, senhor moderador. E, em segundo lugar, gostava de parabenizar o parlamentar pela atuante e explicativa apresentação. O tema é bastante provocativo, visto que é um tema que traz à liça um debate que os seus efeitos estão intrinsecamente ligados à vida humana e não só também à biodiversidade. E nesta sequência, penso eu que a temática também trouxe-me aqui à memória, e o preletor também fez menção disso e muito bem, relativamente ao protocolo de Kyoto. Se bem me lembro que foi um instrumento jurídico em que os Estados signatários comprometeram-se em seguir, né? Comprometeram-se a estabelecer algumas regras relativamente à proteção do meio ambiente, à redução de emissão de gases poluentes, e trouxe também aqui a lista um outro acordo, que é o Acordo de Paris, que eu penso, do meu ponto de vista particular, penso que o protocolo de Kyoto foi um fiasco, e disto nasceu aqui agora o protocolo de Paris. Penso que o que faltou aqui nessa questão é relativamente o compromisso acérrimo dos próprios Estados signatários. E em relação ao nosso país em particular, o preletor também fez aqui algumas, ou seja, sublinhou aqui alguns fatos que não isentam Angola da responsabilidade naquilo que é a proteção do meio ambiente. E visto que agora esta temática tornou-se uma preocupação de agenda internacional, trouxe também consigo conceitos neófitos. Agora ouve-se muito a falar da economia verde, que penso que é uma das novas modalidades econômicas que os Estados pretendem agora assumir, no sentido de tentarem proteger o próprio meio ambiente. E a minha questão é relativamente o nosso país em particular, e também conseguir compreender um pouco da parte do preletor relativamente à visão que o preletor tem sobre essa transição que tanto as nações que estão comprometidas com o meio ambiente auguram, né, nesse caso, fazendo uma transição
consolidada para a economia verde em relação à economia que temos atualmente. E saber também do preletor que ferramentas o nosso país, Angola, tem, né, ao dispor, que é para contribuir, visto que o Acordo de Paris também diz que cada Estado haverá de contribuir de acordo às suas proporções e possibilidades, visto que o preletor falou com maior enfoque em relação a isso. Eu gostaria de saber, em relação a Angola, quais são essas ferramentas que o nosso Estado dispõe, que é para, até certo ponto, contribuir no seu compromisso com o meio ambiente. E, ademais, penso que é um tema que está sempre em aberto e em constante debate, e penso que nos próximos ensaios vamos apresentar outras questões. Gosto de já agradecer. Obrigado também pela sua participação, Sr. Mica. Passo-lhe a palavra, mas no fim destas questões que o Álvaro coloca, gostava depois fazer, trazer as últimas explanações, né? As últimas considerações, para que podemos depois fechar com o nosso encontro. Então, ponto e vírgula nessa edição. Pronto, Álvaro, obrigado pela contribuição. Ora bem, em relação àquilo que diz sobre o protocolo de Kyoto, bom, nos meus diapositivos, nos meus slides, de facto o protocolo de Kyoto foi um fiasco. Foi um fiasco porque não houve um acordo, não houve um compromisso, não houve um acordo como tal, e o acordo só foi feito no protocolo de Paris. Portanto, mas houve um compromisso em Kyoto que os Estados aceitaram definir as metas, digamos, quantificar as metas para a limitação das emissões. Isto foi, digamos, conseguido em Kyoto. E depois também definiram um sistema baseado na quantificação e comércio de direitos de emissão entre os países com metas claras. Portanto, isto foi já um avanço que depois foi consolidado no Acordo de Paris, que este já foi um acordo em que se acordou sobre a limitação dos gases de efeito de estufa e sobre muitos outros temas relacionados com a luta contra as alterações climáticas. Está aí nos slides, portanto, resumidamente é que eu posso dizer. Em relação à economia verde, não é? Bom, de facto é a tendência, digamos, isso neste processo todo, digamos, definiu-se que o caminho a seguir era uma economia verde. Economia verde quer dizer aumentar o verde, diminuir, digamos, o dióxido de carbono produzido na atmosfera. E aí começamos a ver o aumento, digamos, de iniciativas para energias limpas, energia solar, energia eólica, e também diminuição da energia produzida pelo combustível fóssil nos automóveis, nos transportes, etc. E então começa o aumento do uso de viaturas elétricas, e isto tem estado a acontecer cada vez mais, não é? E até há metas que estabelecem que até determinado momento, até 2030, o número de viaturas de consumo de combustível fóssil vai diminuir drasticamente. Agora, em relação a Angola, temos um problema, é que Angola depende 90% do petróleo, né? E acho que até agora a economia ainda está bastante dependente do petróleo e vai ficar dependente do petróleo. Portanto, não sei até que ponto é que nós estamos a andar um pouco na contramão, mas também não sei se nós temos alternativa, não é? Porque a tendência digamos, com a economia verde é o abandono progressivo destes combustíveis fósseis. E isso, claro que isto para nós, a continuarmos tal como estamos a continuar a depender 90% do petróleo, vai ser difícil, não é?
Qual é a transição? Bom, não sei, olha, repara, aquelas imagens que eu apresentei ali, do Conde Cubango, se você andar por aqui, pelo interior do território, ver, isto é comum em todas as províncias, praticamente. Até na floresta já um bocado mais seca, que é a floresta aí das zonas mais secas, das zonas desérticas ou mesmo da orla litoral. A orla litoral é mais seca, tem uma vegetação mais seca. A vegetação do interior, por causa da chuva, é mais generosa, é de mais fácil regeneração, regenera mais facilmente. Já essa vegetação da orla litoral, da faixa, das zonas mais secas, tem dificuldade de se regenerar, e isso é um problema, vai sendo um problema cada vez mais. Antigamente não havia produção de carvão aí na orla litoral, na zona seca, mas hoje já há produção de carvão. Portanto, temos que ver isso também como uma forma de sobrevivência, não é? Estamos numa situação, enfim, dificuldades, e isso vai ser um problema. Como é que instrumentos vai ser possível adotar, que formas vão ser possíveis adotar para mitigar ou limitar isso? Portanto, se nós continuarmos nesta tendência, a nossa contribuição para a mitigação dessa situação e depois, digamos, a adesão à economia verde vai ser negativa. Portanto, isto é um desafio. Que instrumentos é que o país tem? Bom, falamos há pouco da legislação, das estratégias, etc. Mas aí o problema está em operacionalização desses instrumentos. Como é que é possível pôr isto a funcionar? Portanto, este é o grande desafio que o país tem. Temos que ter noção que temos dificuldades prementes e urgentes, e então torna-se um dilema, digamos, eventualmente abordar ou aderir a este tipo de filosofia ou mentalidade. Isso não é só da Angola, isso também. Vários países africanos, de uma forma geral, têm esses problemas. Continuamos nós africanos a dizer que nós poluímos menos. Na verdade, somos menos industrializados, mas há outras questões que temos que ter atenção. Bom, obrigado por falar sobre este momento. A aula máquina, me lembro que tivemos a última aula em 2018 e hoje está de volta ao espaço de debate à sexta-feira. Nós é que agradecemos essa sua disponibilidade. A todos que nos acompanharam, os nossos internatos, nós agradecemos e reiteramos o convite para as próximas edições, e desejo a todos e a todas um bom final de semana, em particular o nosso convidado, o nosso preletor, o senhor Amilcar. Portanto, obrigado, estamos juntos. Muito obrigado, estamos juntos. Okay.